A história de Mickey Mouse é na verdade triste. Seus pais eram tóxicos e narcisistas e não davam amor para o Mickey. Mickey sofria muito bullying por causa da tua voz e também por ser gordinho. O Mickey se desumanizou, pois ele não aceitava o fato de que a bondade e a maldade andavam sempre juntos. O bom exemplo disso é o joio e o trigo, que estão completamente misturados. O trigo são as pessoas boas e o joio são as pessoas ruins. O Mickey amava ratos e ele se via como um rato também. E a desumanização é isso, é o fato da pessoa não aceitar que ela é humana. Ou então desumaniza os outros, por não considerá-los humanos. O bom exemplo disso são os nazis, que viam os judeus como ratos. E as pessoas racistas vê os negros como macacos. E desumanização é isso. E como o Mickey gosta tanto de ratos, e de camundongos, ele se considera como um. Ele até se desenha como um rato. Mickey vivia nos anos 70. Mas ele sempre se imaginava vivendo nos anos 30, pois ele achava incrível como eram os anos 30. O Mickey, na época, era fã dos Billie Jeans, que é uma banda de flashback, muito famoso na época, quando tinha as matinês e também as discotecas. Mickey gostava tanto dessa banda, pois ele se identificou, pois um dos integrantes dos Billie Jeans tinha uma voz bem parecida com a do Mickey. E por conta disso, o Mickey não se sentia sozinho. Ele na verdade se sentia representado. O Mickey, ele era tão fã dos Billie Jeans que ele começou então a trabalhar muito jovem e juntou seu próprio dinheiro e comprou a coleção completa das músicas dos Billie Jeans. Mickey, quando criança, conheceu o Donald. Assim como o Mickey, o Donald também se desumanizou. Ele se vê como um pato, mas também vê a sua família como uma família de patos também. O Donald, assim como o Mickey, ele também sofria bullying, e também por sua voz. O Donald tinha uma voz rouca. Ele sofria bullying por ser rouco. Donald tem uma namorada chamada Margarida. E como a Margarida gosta muito do Donald, ela também se desumanizou pelo Donald, também se vendo como uma pata. E aí por diante, o Mickey montou sua turma, conhecida como a turma do Mickey Mouse. E entrou mais um intrigante, um rapaz mais velho do que o Mickey, lá por seus 14 anos. Esse moleque era muito doido e zoeiro. Ele tinha um leve retardado mental. Desde muito jovem, ele já era largadão na rua. Fazia coisas de adulto como beber e fumava. E até ia pra cama com mulheres mais velhas. Todos então começaram a chamar ele de Pateta. Ele gostou tanto do nome que ele até pediu pra botar o nome dele de Pateta. Aí sim a turma do Mickey Mouse estava formada. Chegando no ensino médio, Mickey Mouse se apaixonou perdidamente por Minnie, uma garota que também se via como uma ratinha, pois ela tinha uma vida complicada. Minnie fugiu de sua família, que eram completamente fanáticos e religiosos. O Mickey e a Minnie se tornaram melhores amigos e até começaram a namorar. Minnie percebeu que o Mickey era muito carente. Ele não suportava o fato de ter que deixar a Minnie ir embora para casa. Mickey vê, em seu ponto de vista, que a sua turma, e principalmente a Minnie, são as melhores coisas que ele ganhou da vida. As únicas coisas que ele nunca jamais queria perder. Minnie até fez amizade com a turma do Mickey Mouse. Margarida e Minnie se tornaram melhores amigas e começaram então a sair juntas, a fazer tudo juntas. Ir às compras, almoçar fora e tal, coisas de amiga. Dormir uma na casa da outra. Pluto não é um cachorro, ele é um humano. Ele se chamava Eustácio. Ele conheceu Mickey quando Mickey estava em apuros com seu carro.
O carro do Mickey enguiçou e o Eustácio, deu uma mãozinha, consertando o carro do Mickey. Mickey fica muito feliz e leva o Eustácio, para um barzinho. Eustácio pergunta se o Mickey trabalha, já que o Mickey é menor de idade. Mickey falou que sim. Aí o Eustácio, ele fica do tipo, Mickey, você não vai trabalhar hoje? Aí o Mickey, ele mente, falando que não. Lá todo mundo conversa, faz fofocas e tals. E é claro, fofoca sobre o Mickey. E de quanto que ele era abusivo com a Minnie. Ele não largava no pé da Minnie, isso já tava ficando chato. Ele até assediava ela. As pessoas não paravam de apontar o dedo pro Mickey, o julgando por assédio. Veio o garçom todo bravo. Com uma voz grosseira ele pergunta, o que vocês desejam? O Mickey e o Eustácio, eles pedem um cafezinho e um sanduíche de misto quente. O garçom então anota os pedidos e fala baixinho para o Eustácio. Cuidado com esse Mickey, ele é louco. Confuso, o Eustácio deixa pra lá. Afinal, esse garçom não estava no seu melhor dia. Bom, depois de tomarem um café, o Mickey e o Eustácio, estavam indo direto para o carro. O xerife daquela cidade chega, falando que o aluguel do Mickey está atrasado e que o Mickey não tem mais chances e que ele vai prender o Mickey. Tranquilo, o Eustácio fala, eu pago o aluguel dele. O xerife então dá risada e ele fala para o Eustácio, meu filho do céu, você não sabe aonde você está se metendo. Você está entrando numa furada. O Eustácio não entende e pergunta por quê, mas o xerife ele simplesmente vai embora. O Mickey fala que não é para ligar para esse xerife, pois o xerife nunca foi com a cara dele. Aí o Eustácio concordou. E depois disso, os dois passearam juntos. Foram para o parque de diversões. Andaram em todos os brinquedos. Muito feliz, o Mickey fala, nossa, eu nunca tive um amigo tão legal como você, Eustácio. Sem jeito, o Eustácio fala, você também é um cara muito legal, Mickey. Gostei muito de você. Os dois então almoçam em um restaurante. E depois do almoço, o Mickey ele faz uma proposta ousada. Eustácio, meu melhor amigo, vamos morar comigo? O Eustácio triste fala, não posso, Mickey. Eu tenho família e eu trabalho. Eu tenho filhos, pois eu sou pai. Eu trabalho para sustentá-los. Mickey não entende e implora para ele ficar. Quando Eustácio estava prestes a ir embora, o Mickey foi direto pro teu carro, pegou o martelo no porta-malas e bateu bem forte no Eustácio. Coitado do rapaz, ele desmaiou. Mickey pega o Eustácio e o coloca no porta-malas. Vai para a tua casa. Ele coloca o Eustácio em seu porão. O trabalho do Mickey é de cientista. Fazer experimentos e depois testá-los. E quando esses experimentos são aprovados, eles recebiam um selo de aprovação. E depois iam para as lojas e também para as farmácias da época. Mickey fez um experimento desumano com o Eustácio. Mickey transformou o Eustácio em cachorro. O mais bizarro é que o experimento deu certo. E o Eustácio ele sobreviveu. O Eustácio não podia falar. E ele também não conseguia ficar em pé. Ele só podia latir. O Mickey sádico com um sorriso fala, sinto muito, meu amigo. Esse foi o único jeito que eu encontrei de nós ficarmos juntos para sempre. Agora, meu amigo, eu te darei um nome. Você vai se chamar Pluto. E meu querido amado Pluto, esse será o nosso segredinho. O Mickey então saiu para dar um passeio com Pluto. E o Pluto percebe que ele precisa do Mickey para poder sobreviver. E o Pluto ele começa então a ter visões e alucinações por consequência do experimento. E nisso o Pluto tem aquela sensação de que todos estão rindo dele e falando para ele. Nós tínhamos razão e te avisamos, mas você não escutou. Agora sua vida é viver com Mickey. E o Mickey ele vive um bom tempo com Pluto.
Só que, infelizmente, na fase adulta, o Pluto falece, pois ele é um experimento e o Mickey sabia que ele não ia durar muito. O Mickey chora por ter perdido o seu melhor amigo, seu companheiro inseparável. Aí, meus amigos, chegou a fase adulta e a vida do Mickey começou então a desmoronar. Cada um seguiu seu rumo. Mickey perdeu a coisa que ele amava, que é a sua turma. A única coisa que restou pra ele foi a Minnie. Mickey, quando viu a Minnie, ele pediu o endereço dela e ela passou. Então ele sempre visitava ela. Tudo ia super bem, até Minnie conhecer um cara, um rapaz, um pouquinho mais velho do que ela. Os dois se tornaram amigos, pois ele e a Minnie gostavam das mesmas coisas. Eles gostavam das mesmas músicas, das mesmas comidas, dos mesmos filmes e das mesmas séries. Ou seja, os dois tinham em comum. Isso irritava o Mickey. Ele não parava de pensar na Minnie. Toda vez que ele olha para a lua, ele vê ele mesmo com a Minnie. Os dois se abraçando e se beijando. E nessa época a Minnie já estava trabalhando. E o Mickey novamente foi procurá-la. E lá no bar ele começou então a tocar música pra Minnie. O que a Minnie não gostou do Mickey foi o seu jeito tóxico. Ele acabou mexendo com ela e ela não gosta disso. Cansada, né, do lado tóxico, né, e muito apegada do Mickey, né, ela termina com o Mickey. E a Minnie fica com o rapaz que ela conheceu. Na visão da Minnie, ele é responsável. E ele é mais maduro do que o Mickey. Um cavaleiro que respeita as mulheres e que respeita a Minnie também. E ela gamou nele. O Mickey até foi ver a flor que ele deu pra Minnie. A flor tava murcha. Sinal que a relação dele com a Minnie não tava indo bem. Mickey chora, já que ele perdeu tudo que ele amava. A turma dele, o amigo dele que se afogou. E claro, a Minnie, que trocou o Mickey por o outro rapaz. A história do amigo do Mickey é o seguinte. Mickey estava navegando com seu melhor amigo, mas só que rolou um acidente. E nesse acidente, o Mickey ele não estava no volante do barco. Aí o amigo dele se afoga. Aí o Mickey ele se sente culpado por isso. Ele se sente muito mal por tudo isso. Ele desabou quando viu a foto dele e do seu amigo no barco. Mickey se sente culpado por tudo. Eu falhei com todos, diz o Mickey. Até com você, minha amada, minha querida amada Minnie, diz o Mickey chorando muito. Não suportando ter perdido tudo, o Mickey surta. O Mickey está andando pela cidade. Mas só que o Mickey ele está em seu mundo imaginário. Que é claro os anos 30. E na cabeça do Mickey, o mundo dele começa então a desmoronar. Tudo pega fogo. E tudo está arruinado e quebrado. Isso tudo em seu mundo imaginário. O Mickey não parava de rir, ele estava rindo muito. E com uma voz sinistra ele fala: eu vou mostrar pra ela quem eu sou de verdade. Vou mostrar pra ela todo o amor que eu sinto por ela. Descontrolado, o Mickey mata a Minnie e depois ele se mata. E quando os dois estão morrendo, o Mickey fala: não se preocupe, meu amor, tudo vai ficar bem. Nós dois finalmente poderemos ficar juntos pra sempre. Você viu o quanto que eu sinto por você? Nós dois andaremos juntos para sempre no paraíso, meu amor. O Mickey deu o seu último beijo na Minnie. Um beijo intenso e profundo. O Mickey e a Minnie morreram. E essa foi a triste história do Mickey. Em seu diário, o Mickey escreveu um título interessante. O título é Mickey Mouse Moscou. Isso porque Mickey Mouse sempre teve a vontade de conhecer Moscou lá na Rússia. Ele até imaginava de como era Moscou e se desenhava estando lá, vivendo várias aventuras. No umbral, Mickey Mouse sofre, chorando
totalmente arrependido por tudo de mal que ele fez. De repente, o Mickey Mouse ele vê uma luz. Ele vê o seu melhor amigo, aquele que se afogou no barco, dando uma mão pra ele. Mickey Mouse fala: "Você viu a Minnie?" O amigo dele diz: "Sim, eu vi. Ela tá super bem." O Mickey fala: "Diz pra ela me perdoar. E se você vê o Eustácio, diz pra ele me perdoar também." "Amigo, me perdoa por eu não ter te protegido no barco." O amigo do Mickey diz: "Está tudo bem, amigo. Venha, vamos pra luz comigo. Lá você será bem tratado." Aí o Mickey foi junto com seu melhor amigo do barco. Mickey Mouse levou consigo em sua mente apenas coisas boas, como a Minnie, a sua turma e o seu diário, que está escrito Mickey Mouse Moscou, e seu mundo imaginário dos anos 30. E o seu melhor amigo Eustácio, que o Mickey o transformou em cachorro e lhe deu o nome de Pluto, e o Mickey amava muito Pluto, e que também está levando o Pluto como uma memória boa também. A multidão furiosa pelos crimes do Mickey quebraram a casa dele e depois botaram fogo. Então, meus amigos, esse foi o Mickey Mouse Moscou. Até mais, muito obrigada e tchau.